Santo Antão o Grande. Primeiro parágrafo. Deve-se a um equívoco a opinião generalizada de que os homens são, por natureza, criaturas dotadas de razão. Contrariando, pois, uma tal opinião, podemos afirmar convictamente: carecem de razão aqueles cujo saber não vai além do proporcionado pelo manuseio dos textos dos sábios antigos. Na verdade, um saber que nisso se esgota de nenhum modo mostra estar animado por uma verdadeira racionalidade. Racionais são, esses sim, aqueles dotados de uma alma racional e, consequentemente, capazes de discernir entre o bem e o mal, extraindo daí as consequências necessárias. Homens desses fogem do mal e consagram-se ao estudo do bem e do útil, impregnando com isso a vida que vivem. E fazem-no rendendo muitas graças a Deus. Por conseguinte, deles e só deles se deve dizer que são verdadeiramente dotados de razão. Primeira sentença. Deve-se a um equívoco a opinião generalizada de que os homens são, por natureza, criaturas dotadas de razão. Santo Antão quis dizer que a verdadeira razão não é automática ou garantida pela natureza humana, mas algo que se conquista pela vida virtuosa e pelo discernimento espiritual. Segundo Santo Antão, nem todos que parecem racionais o são de fato. Ele afirma que muitos confundem erudição ou conhecimento técnico com verdadeira razão. Para ele, o saber que se limita à leitura de textos antigos não é suficiente para demonstrar racionalidade autêntica. A razão verdadeira está ligada à alma racional, ou seja, à capacidade de discernir entre o bem e o mal e agir conforme esse discernimento. Isso implica uma vida orientada pela virtude, pela piedade e pela gratidão a Deus. Só é verdadeiramente racional aquele que busca agradar a Deus, disciplinando sua alma e reconhecendo a providência divina em todas as circunstâncias, inclusive nas adversidades. Reflexão. Portanto, Santo Antão está redefinindo o conceito de razão, não como uma faculdade natural universal, mas como uma qualidade espiritual que se manifesta na vida virtuosa e na comunhão com Deus. É uma provocação que convida à humildade e à introspecção. Será que somos realmente racionais ou somente presumimos que somos? Segunda sentença. Contrariando, pois, uma tal opinião, podemos afirmar convictamente: carecem de razão aqueles cujo saber não vai além do proporcionado pelo manuseio dos textos dos sábios antigos. Essa fala de Santo Antão é uma crítica direta à superficialidade intelectual e à falsa aparência de sabedoria. Análise. Contrariando, pois, uma tal opinião, aqui Santo Antão está se opondo à ideia comum de que o simples estudo dos textos clássicos ou filosóficos torna alguém racional. Ele desafia a noção de que o saber livresco não é suficiente. Carecem de razão. Essa é a parte mais incisiva. Aqui, ele afirma que não tem razão verdadeira aqueles que se limitam ao saber herdado sem vivência espiritual ou discernimento interior. A razão, para ele, é mais do que conhecimento, é sabedoria encarnada, cujo saber não vai além do proporcionado pelo manuseio dos textos dos sábios antigos. Ou seja, quem somente lê e repete o que outros disseram, sem transformar esse saber em vida, em virtude, em experiência, está longe da verdadeira razão. Santo Antão valoriza o saber que nasce da prática espiritual, da oração, da luta contra as paixões, e não somente da leitura. Reflexão. Essa fala nos provoca: será que nosso saber é vivido ou somente decorado? Transformamos o conhecimento em virtude ou somente o acumulamos como informação? Santo Antão nos lembra que a razão não é um ornamento intelectual, mas uma chama que ilumina a alma, e só brilha em quem vive com discernimento e humildade. Terceira sentença. Na verdade, um saber que nisso se esgota, de nenhum modo mostra estar animado por uma verdadeira racionalidade.
Essa frase de Santo Antão aprofunda ainda mais sua crítica à superficialidade intelectual. Análise. Um saber que nisso se esgota. Refere-se ao saber limitado ao estudo dos textos antigos, como mencionado na fala anterior. Santo Antão está dizendo que esse tipo de conhecimento, por si só, é incompleto. Ele se esgota, não se renova, não se aprofunda. De nenhum modo mostra estar animado. Aqui, animado tem o sentido de vivificado, impulsionado por algo superior. Ou seja, esse saber não tem alma, não tem vida espiritual, não tem discernimento. Por uma verdadeira racionalidade. A racionalidade verdadeira para Santo Antão é aquela que transcende o saber técnico ou histórico. Ela é espiritual, prática e orientada para o bem. Um saber que não leva à transformação interior, à humildade, à vigilância das paixões, não é racional no sentido pleno. Reflexão. Santo Antão nos alerta contra o risco de confundir informação com sabedoria. A razão não é somente acumular dados, mas saber o que fazer com eles, e isso exige virtude. Um saber que não se traduz em vida, que não ilumina o caminho da alma, é um saber morto. Quarta sentença. Racionais são, esses sim, aqueles dotados de uma alma racional e, consequentemente, capazes de discernir entre o bem e o mal, extraindo daí as consequências necessárias. Essa fala de Santo Antão é uma afirmação positiva e profunda sobre o que significa ser verdadeiramente racional. Análise. Racionais são, esses sim. Santo Antão está corrigindo a visão comum. Não é qualquer pessoa que pensa ou lê que é racional, mas aqueles que possuem uma alma racional. Ele faz uma distinção entre aparência e essência. Dotados de uma alma racional. A alma racional, na tradição dos padres do deserto, é aquela que está desperta, vigilante, livre das paixões e orientada para Deus. Não é somente uma faculdade intelectual, mas uma disposição espiritual. Capazes de discernir entre o bem e o mal. Aqui está o coração da racionalidade, o discernimento. Ser racional é saber distinguir o que conduz à vida e o que conduz à morte espiritual. É uma sabedoria prática, moral e espiritual. Extraindo daí as consequências necessárias. Ou seja, não basta saber o que é certo, é preciso agir conforme esse saber. A razão verdadeira leva à ação justa, à transformação interior, à coerência entre pensamento e vida. Reflexão. Santo Antão nos ensina que a razão não é neutra nem passiva. Ela é discernimento ativo e responsabilidade moral. Ser racional é viver com consciência, escolhendo o bem e rejeitando o mal, mesmo quando isso exige sacrifício. A alma racional é aquela que vê com clareza e age com firmeza, não por orgulho, mas por amor à verdade. Quinta sentença. Homens desses fogem do mal e consagram-se ao estudo do bem e do útil, impregnando com isso a vida que vivem. Essa fala de Santo Antão é uma síntese belíssima da vida racional como vida virtuosa. Análise. Homens desses. Refere-se aos verdadeiramente racionais, aqueles que discernem entre o bem e o mal e agem conforme esse discernimento. Santo Antão está descrevendo o fruto dessa racionalidade espiritual. Fogem do mal. Não é uma fuga covarde, mas uma escolha consciente. O mal, aqui, não é somente moral, mas tudo que obscurece a alma. Paixões desordenadas, vaidade, orgulho, ignorância. O homem racional reconhece o mal e se afasta dele com firmeza. Consagram-se ao estudo do bem e do útil. O verbo consagrar-se indica entrega total.
O estudo do bem não é teórico, é uma busca ativa por aquilo que edifica, que cura, que salva. O útil aqui não é o utilitarismo moderno, mas o que é espiritualmente proveitoso: oração, silêncio, caridade, humildade. Impregnando com isso a vida que vivem. Essa é a parte mais profunda. O bem estudado se torna vida vivida. Não é um saber estéril, mas um saber encarnado. A racionalidade verdadeira transforma o cotidiano, os gestos, as palavras, os pensamentos. Reflexão. Santo Antão nos mostra que o homem racional não é aquele que somente sabe, mas aquele que vive o que sabe. Ele foge do mal não por medo, mas por amor ao bem. E ao consagrar-se ao estudo do que é bom e útil, sua vida se torna um testemunho, uma luz que ilumina os outros. Sexta sentença. E fazem-no rendendo muitas graças a Deus. Essa frase de Santo Antão é breve, mas profundamente reveladora do espírito que anima a verdadeira racionalidade. Análise. Fazem-no refere-se aos homens verdadeiramente racionais, que fogem do mal, estudam o bem e vivem impregnados por ele. Ou seja, toda essa vida virtuosa não é feita por orgulho ou vaidade, mas com um coração agradecido. Rendendo muitas graças a Deus. Aqui está o centro da espiritualidade de Santo Antão. A razão verdadeira reconhece que todo bem vem de Deus. A gratidão é o sinal de uma alma desperta, humilde, consciente de sua dependência da graça divina. Essa frase revela que a racionalidade para Santo Antão não é autossuficiente. Ela é relacional, teocêntrica, voltada para Deus. O homem racional não se gloria em sua sabedoria, mas agradece por ela, reconhecendo que tudo é dom. Reflexão. A gratidão é o perfume da alma racional. Quem vive com discernimento e virtude, vive também com louvor. Santo Antão nos ensina que a razão não culmina na vaidade, mas na reverência, e que o verdadeiro sábio é sempre um adorador. Sétima sentença. Por conseguinte, deles, e só deles, se deve dizer que são verdadeiramente dotados de razão. Essa frase de Santo Antão é o fechamento lógico e espiritual de toda a cadeia de pensamentos anteriores. Análise. Por conseguinte. Indica uma conclusão inevitável. Santo Antão está amarrando os argumentos anteriores. Quem foge do mal, busca o bem. Vive impregnado de virtude e rende graças a Deus. Esses são os verdadeiros racionais. Deles e só deles. É uma exclusão enfática. Ele não está sendo elitista, mas rigoroso. A razão não é um título automático. É uma conquista espiritual. Não basta pensar. É preciso discernir e viver segundo esse discernimento. Verdadeiramente dotados de razão. A palavra verdadeiramente é chave. Há uma razão aparente, aquela que se expressa em discursos, livros e lógica formal. E há a razão verdadeira, aquela que se manifesta em vida justa, alma vigilante e coração agradecido. Reflexão. Santo Antão nos convida a rever o que chamamos de inteligência. A razão para ele não é uma ferramenta, é uma virtude. Só é racional quem vive com sabedoria, humildade e gratidão, quem transforma conhecimento em luz interior. Quem gostou do vídeo, curte, comenta e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.